Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês. Tem no meu coração um lugar muito especial e creio que também pode abençoar a sua vida, amém? Com os slides, o que eu quero falar com você hoje é sobre o desejo de Jesus para a sua vida. Nós ouvimos a mensagem da semana passada do Arnaldo, uma mensagem tão encorajadora, não é verdade, gente? Uma mensagem que faz a gente lembrar das coisas verdadeiras, de como nós também nos posicionamos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E construindo em cima dessas verdades que o Arnaldo compartilhou conosco na semana passada, e ainda falando sobre a questão do amor que o Senhor tem ministrado a nós, eu quero falar com você nessa manhã sobre o desejo do coração de Jesus para mim e para a sua vida. Eu coloquei parte 1 porque, como eu falei para você, é um texto que eu já tenho há muito tempo lido e quem sabe em outras oportunidades nós vamos poder continuar compartilhando. Mas antes da gente começar profundamente no texto, eu queria fazer essa pergunta para você, novamente, acho que agora vai, volta, mas Jesus, hoje eu vou apanhar do controle aqui, não está nem acendendo a luz, Caião, passa para mim aí, mano, vai ser mais fácil. O que você faria para ter o que deseja? O que é o desejo? O desejo é uma vontade muito grande dentro do meu e do seu coração. E o desejo, a gente motiva as pessoas a quê? Motiva uma pessoa a realizá-lo, certo? Uma pessoa que quer muito um carro, o que ela vai fazer? Então, ou ela economiza ou ela financia. Mas o desejo dela impulsiona ela, certo? O desejo do coração de uma pessoa, o desejo do coração coloca uma pessoa a fazer algo ativamente para que aquilo aconteça. Ninguém deseja algo que não quer que isso aconteça. É uma coisa estranha. Como é que eu posso desejar algo se eu não quero que aconteça? Aí pode ser um sonho abstrato, mas se é um desejo, a gente se move por esse desejo. Faz sentido, gente? A gente se move, a gente se movimenta. A gente cuida da saúde, a gente guarda dinheiro, a gente estuda, a gente se aplica, a gente faz alguma coisa para que esse desejo seja atendido. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você gosta de atender o desejo das pessoas que você ama? Sim ou não? É legal quando você sabe o desejo do seu cônjuge, você sabe o desejo do seu filho, você sabe o desejo do seu pai, do seu familiar, e você de alguma maneira consegue atender. Eu não moro mais na casa dos meus pais, mas é muito legal quando minha mãe sabe que eu vou para lá e ela faz a comida que eu gosto. Porque ela sabe, o Gustavo vai em casa, então eu vou fazer isso para o meu filho. Ela conhece um desejo e porque ela me ama, se ela tem a possibilidade, ela atende o desejo. Isso é uma demonstração de amor. E é muito legal quando a gente sabe os desejos da outra pessoa. E Jesus deixou os desejos dele muito claro na palavra. A oração sacerdotal de Jesus é a última oração dele registrada então na Bíblia, é a oração de João 17. Eu não vou ler ela inteira, mas no versículo 24 tem um negócio muito interessante. Nesse versículo tem 3 desejos expressos de Jesus nessa oração. Você pode ler comigo? Ele fala assim: Pai, eu quero, ou seja, eu desejo, é a minha vontade, que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Isso é uma parte da oração de Jesus. Jesus está falando, eu desejo. Se nós temos força no nosso desejo, você acha que Jesus tinha no dele também ou não? Tinha. Jesus, um homem santo, tem certeza que o Pai ouve as suas orações, e no lugar de ele pedir coisas para si, ele pede para mim e para você, porque ele nos ama muito. Então, olha que interessante, 3 desejos de Jesus para nós. O primeiro
é que estejamos com Ele onde Ele está. No segundo, que contemplemos a sua glória. E o terceiro é que amemos como o Pai o ama. Todos esses desejos estão aí. Funcionou agora, mano? Se Deus quiser. Se não, Caio vai comigo lá. Agora foi. Tem implicações da vontade de Jesus. As implicações da vontade de Jesus nos posicionam de 3 maneiras diferentes e simultâneas. Jesus falou em uma oração que Ele quer que nós estejamos com Ele. Então isso dá a perspectiva de que eu e você temos que ser a noiva de Cristo. Repete comigo, noiva de Cristo. Quando Ele fala que Ele quer que nós contemplemos a sua glória, Ele está falando do prisma de seus discípulos, de servos. Todos os discípulos que andaram com Jesus desfrutaram da glória dele, não é verdade? Eles viram os milagres, viram a transfiguração, eles experimentaram a glória de Jesus andando com ele. E o terceiro, Jesus quer que nós o amemos como o Pai o ama. Jesus está falando, vocês não são só minha noiva, como igreja, vocês não são só meus discípulos, vocês também são família de Deus e filhos de Deus. Faz sentido, gente? A Bíblia, ela é uma tensão, no bom sentido, onde sempre nós somos um pouco de um pouco do outro e um pouco do outro. Não dá para a gente falar que a gente é só filho e não é noiva, porque a Bíblia fala que nós somos noiva. Não dá para falar que a gente só é noiva e falar que a gente não é discípulo, porque nós somos discípulos. A nossa interação com Deus, ela sempre flui de maneiras diferentes, porque ela precisa ser completa no nosso relacionamento. E hoje eu só quero falar sobre o primeiro, que estejamos com Ele onde Ele está. É desejo de Jesus que eu e você estejamos com Ele onde Ele estiver. Isso é uma boa notícia ou não, gente? É uma boa notícia. É desejo. Se nós, com o nosso desejo humano, muitas vezes conseguimos as coisas, imagina Jesus com um desejo santo, falando, eu quero que eles estejam comigo, onde quer que eu estiver. Esse é o tamanho do amor de Jesus por você. Fala para o pessoal do seu lado, fala, Jesus ama muito você, presta atenção, ó. Jesus ama muito você. A gente parte disso, gente. Ele tem esse anseio. Então esse primeiro desejo é que estejamos com Ele onde Ele estiver, é a noiva de Cristo. Ele é um pedido fundamental onde os outros dois são construídos. Por isso que Ele envia o Espírito Santo e transforma o nosso coração, nos limpa e nos torna santos. Jesus, Ele voltará para buscar uma noiva, e uma noiva santa, diz a palavra. Então sabe, gente, quando Jesus fala, eu quero que eles estejam comigo, aonde quer que eu estiver, às vezes a gente pensa, é eternidade. Jesus não está falando somente sobre a vida eterna. Jesus está falando que Ele quer habitar conosco hoje. Ele quer estar conosco hoje. Não é só no futuro. Então isso envolve o quê? Nós estarmos submissos a Cristo, debaixo da mesma missão. Lembra lá em Paulo, no Efésios 5? Paulo fala que a esposa deve estar submissa ao marido, e como a igreja está submissa a Cristo, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo usa a figura do casamento terreno, dizendo, é assim que Cristo ama a sua igreja. É assim que Ele ama a sua igreja. Gente, Jesus, Ele morreu na cruz por amor. Ele não morreu na cruz porque simplesmente Ele ia receber uma troca. Jesus morreu na cruz porque Ele ama a humanidade. Para um pouco para pensar nisso. Jesus, Ele morreu, não porque já estava pré-determinado, porque às vezes a gente menospreza um pouco o sacrifício da cruz, ou ele se torna tão rotineiro, que a gente se esquece de que foi por amor. Jesus morreu por amor. Quantos gostam de assistir filmes, né? A gente tem vários filmes românticos, não tem? Um dos contos mais famosos é Romeu e Julieta, não é verdade? É um amado que morre.
Tem os miseráveis do Vitor Hugo, você tem aquele amor, você tem aquela entrega, tem o coração valente de um rei que vem, não é verdade? E esse rei justo não deixa o seu corpo, o seu povo ser corrompido, ele morre pelo povo. Essas histórias marcam a gente. Esses romances, essas coisas marcam a gente. Por quê? Porque é o anseio que todos nós temos. Gente, quão grande amor seria se alguém morresse por nós hoje, sabendo que nós somos, morresse por nós. Não seria algo incrível? Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Seria algo incrível. Essa semana mesmo eu vi aquela notícia daquele brasileiro que impediu um ataque terrorista na Irlanda. Vocês viram essa notícia? Tinha um cara esfaqueando crianças e pais na porta de uma escola, um brasileiro desceu da moto, pegou o capacete, bateu na cabeça do cara e evitou. E eu fiquei pensando, aquele pai, que teve a vida do seu filho poupado, por causa da atitude daquele brasileiro de moto, você imagina a gratidão daquele pai? Se fosse eu ia falar, cara, o que você quer da sua vida? O que eu posso fazer? Porque não dá para dar preço. E Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, por quê, gente? Por amor. Deus não tem falta de nada. Ele fez isso porque Ele nos ama. E esse é o tamanho, a dimensão do que é, quando nós estamos falando de amor ágape, essa é a dimensão do ágape. Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. Nós juntos, então, a palavra fala que nós somos a noiva de Cristo, amada por Jesus. São várias referências bíblicas, eu não vou fazer um mergulho sobre explicar o que é a noiva em si, né? Tem muito texto que fala disso. Só que eu preciso que você entenda isso, como cristãos, nós somos servos, nós somos filhos e também nós somos a noiva. É sempre assim. Por quê? Porque a noiva fala de afeição, a noiva fala de amor, o servo, o discípulo fala de missão, a família fala de pertencimento, nós somos sempre tudo isso junto. A gente não pode ser só filho e não ser a noiva. A gente não pode ser só discípulo e não ser filho, porque senão a gente faz muita coisa para Deus e fica igual o filho mais velho da história do filho pródigo. Pô, pai, estou trabalhando a vida inteira, o senhor nem me deu um cabritinho aqui? Se a gente só ama, pode se tornar egoísta, porque às vezes a gente só quer amar, porque a gente só quer receber, e aí a gente não faz discípulos e não compartilha o amor. Nós somos essas três ênfases em plenitude, em conexão, em equilíbrio. Por isso que a metáfora do matrimônio ou da família são as que Deus usa para demonstrar o nível de relacionamento que Ele quer ter conosco. Se você ler a Bíblia de capa a capa, Deus não usa outra referência de amor, a não ser uma família ou um matrimônio. Pai e filho, marido e mulher. Só que aí, gente, agora você entende, por isso que Satanás, ele trabalha arduamente para causar divisão em casamentos, famílias. Quando a visão nossa terrena ela é deturpada, a gente fica difícil de imaginar que Deus é um marido. Sabia que a Bíblia fala que Deus é o nosso marido? O texto de Isaías fala isso, o texto de Oséias fala isso. Por quê? Porque Deus está querendo fazer essa nova aliança, essa aliança conosco, que Ele não vai quebrar. Vocês estão comigo aqui ainda, gente? Você precisa entender, por isso que a gente tem que zelar pela família, por casamentos, pelo matrimônio, porque uma família estruturada, eu não estou falando de perfeição, essa família brilha a glória de Deus. Um casamento que mesmo nas dificuldades, tem tensões, tem desencontros, mas mantém a aliança, demonstra a glória de Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, eu não estou acusando o seu passado, eu estou dizendo, a partir de agora, honre. Honre. Porque isso é o mais santo que existe. Gustavo, mas por que é isso? Eu quero mostrar para vocês o tamanho desse amor. Deus, Ele ama o seu povo, Ele ama nós de uma maneira tão incrível, mas Ele aceita somente o amor exclusivo a Ele. Deus não permite que nós, recebendo o amor dEle, por causa de Jesus Cristo na cruz, ame outras coisas a não ser Ele. Isso Deus não aceita. A Bíblia vai chamar isso de idolatria. Você pode repetir comigo, idolatria? Idolatria é o quê? Idolatria é a substituição de Deus, a sua palavra, as suas leis, por qualquer outra coisa. É algum conceito contrário, a desrespeito da sua palavra. Deus diz isso, mas eu acho que eu tenho que fazer isso. É idolatria. Adorarás o seu Deus de todo o teu coração e todo o entendimento. Não acontece isso? Idolatria. A gente flexibilizou a idolatria, porque a gente acha que idolatria é você adorar outra coisa que não seja, que seja de outra religião. A gente vai falar que idolatria é você adorar um santo feito por mãos humanas. E tudo isso é verdade, é idolatria, porque a idolatria não está no objeto que se adora, mas a idolatria reside no coração. Eu estou colocando a minha confiança e a minha fé em outra coisa que não Cristo. E o que foge de Cristo é idolatria. Deus mostra isso muito claro. Israel é um povo rebelde. Esse texto que nós lemos de João 17 está no Novo Testamento. Jesus está falando, eu tenho o meu desejo, e o meu desejo é que eles estejam comigo, aonde quer que eu estiver. Mas não foi sempre assim. O povo se desviou. O povo de Israel, chega um momento que ele se entrega aos seus próprios desejos, ele se entrega aos ídolos dos Balaíns, que é o trecho que nós vamos ler. Eles começam a adorar a Baal, um outro Deus. E simplesmente se esquecem daquele que os protegeu, e os salvou, e os livrou do Egito até agora. E gente, olha, eu coloquei no slide, para demonstrar o quanto o amor de Deus é sério, ele pede para um profeta, Oséias, casar com uma prostituta. Mas está orando, imagina Oséias, Senhor, fala com o teu povo, tá bom, Oséias, casa com uma prostituta. Deus pede, você vai demonstrar ágape a essa mulher, você vai demonstrar um amor que ela não conheceu, e nessa relação que vocês tiverem, eu vou dizer como é o meu amor por Israel. E aqui Israel, não é somente o povo de Israel, mas é também a nós, como igreja de Jesus. Este é o nível de amor. Porque quando Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, é esse o amor que Ele tem. Deus vai mostrar a gente, olha, tem consequência a idolatria. Nós vamos ler o texto, uma geração inteira experimenta falta de amor, solidão, falta de provisão e falta de identidade. A idolatria de um grupo de pessoas é capaz de afetar uma geração. Eu quero mostrar para você, eu preciso que você acompanhe comigo esse texto, porque ele é essencial para mostrar o caráter de Deus. Olha, o texto de Oséias, no capítulo 1, fala, eu peguei só alguns versículos, para você sentir a tensão que existe, e o tamanho, o amor que existe no coração de Deus. A Bíblia diz assim, no capítulo 1, versículo 2, quando o Senhor começou a falar a Israel, por meio de Oséias, disse-lhe, vá e case com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias.
Deus falou: dê à criança o nome de Jezreel, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, eu acabarei com o reino de Israel. Gustavo, essas são palavras de Deus? Sim, consequência da idolatria de um povo que, conhecendo a Deus, se virou para ele, se virou contra ele. Versículo 6, pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente, deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê a sua filha o nome de Loruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Gustavo, cadê a parte boa do texto? Fica calmo, meu irmão, minha irmã. Versículo 8 e 9, depois de Gomer ter desmamado, Loruama ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, não meu povo, pois Israel não é o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Gustavo, mas Deus falou isso? Falou, porque a idolatria gera consequência. Mas Gustavo, eu faço só no meu coração. Afeta a sua família, afeta a minha família. Uma igreja que busca ser a noiva de Cristo santa só pode amar a Cristo. O ágape só pode ser destinado a Cristo. E aí então o que acontece é que você tem toda a dinâmica ali do texto, do capítulo 1, e o povo de Israel, o coração endurecido, e eles estão lá desfrutando das coisas, e Deus fala: o azeite que eles têm, o que eles produzem não vai ser o bastante, não vai satisfazer. Por quê? Porque eles estão pensando que a provisão deles está vindo de Baal, está vindo da Assíria, está vindo de outros povos, só que eu que estou abençoando eles, mas eles não olham para mim. Eles não se voltam para mim. Mas aí então Deus começa a dizer: vai haver este castigo. Mas eu vou restaurá-los. Entenda uma coisa: o nosso Deus, ele não é mau. Deus não está sentado no seu trono punindo as pessoas. Ele é bondoso. E Ele faz algo para restaurar Israel. Mas eu quero dizer muito claro, meu irmão, minha irmã, porque se a gente não leva a sério a questão que a idolatria tem consequências, nós vivemos uma vida sem o temor do Senhor. E amar se torna uma coisa fútil. Amar se torna uma mera emoção. Então no capítulo 2, versículo 14, Deus começa a dizer e falar sobre o amor dele pela nação infiel de Israel. Quero que você acompanhe esse texto comigo. Ele fala assim: contudo, depois de todos esses pecados do povo de Israel, eu a conquistarei de volta. Gente, Israel é infiel. Gomer, depois de ter os filhos, volta para a prostituição. Sabia que ela volta? Gente, é um absurdo. Você fala: uma mulher foi tirada de lá, teve filhos, o homem proveu, cuidou, deu casa, ela volta. Como isso é possível? Como isso é possível? E aí agora o Senhor faz o paralelo com Israel. Ele fala: olha, eu vou conquistar Israel de volta. Ao deserto a levarei, e lhe falarei com carinho, lhe falarei com amor. Mas eu vou levar ela ao deserto. Devolverei as suas videiras, e transformarei o vale de Acor, que significa vale dos problemas, numa porta de esperança. Olha essa palavra, gente. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará meu marido, e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Esse é o poder de um encontro com Jesus. Queima a idolatria, limpa os lábios.
Versículo 19: eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você, e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. Ele está falando, quando houver essa reunião, essa noiva se voltar, houver esse casamento, que é exatamente as bodas do Cordeiro, o final, vai acontecer, os céus, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A vontade de Deus reinará. Olha a continuação do versículo, passa o próximo, Caio, por favor. A terra responderá aos clamores do trigo, da videira e das oliveiras, e eles por sua vez responderão, Deus semeia. Percebe, agora ele vai falar dos nomes dos filhos de Oséias. Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Aquele primeiro filho de Oséias, vocês lembram o nome dele? Jezreel. Deus semeia, porque ele semeia, porque eu vou destruir uma geração, e Deus fala, agora, porque você se voltou para mim, eu vou semear novamente, só que o resultado é, uma safra de israelitas, que vão crescer para mim, eles vão adorar a mim, eles não vão ser adoradores de outros deuses. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aqueles que chamei não meu povo, direi, agora vocês são o meu povo, e eles responderão, tu és o nosso Deus. O que começa com um juízo de Deus, no capítulo 1 de Oséias, dizendo que a consequência da idolatria gera uma geração marcada, depois, no capítulo 2, Deus fala, quando Israel, quando o meu povo, quando a minha noiva voltar para mim, aquilo que começou como maldição vai ser virado em bênção. Vocês estão aqui, gente, ou não? Foi muito difícil esse texto? Às vezes é um pouco difícil de entender, porque ele envolve várias coisas. Eu estou tentando tornar ele mais simples possível para você entender. Deus transforma as situações na nossa vida, porque Ele nos ama, não porque nós merecemos. Israel, no capítulo 2, não merece. Mas ele fala, eu vou levá-la. Eu vou atraí-la. Eu vou falar com ela com amor. E então haverá uma mudança do que era maldição em bênçãos. Deus ama o seu povo, mas Ele aceita somente o amor exclusivo a Ele. Então o fruto da infidelidade de Israel foi transformado em bênção, porque eles foram levados ao deserto e de lá ouviram a voz do Pai. Olha, a versão da Almeida diz, portanto eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quando Jesus morre na cruz, todos nós que cremos, recebemos um novo coração, capaz do que, gente? Um coração capaz de ouvir a voz de Deus. Então nós não precisamos ser como esse Israel, que em rebeldia se afastou. Mas quando se encontra idolatria no nosso coração, nós não conseguimos amar. E gente, qual que é o desejo do coração de Jesus? Pai, que nós estejamos com Ele, que eles estejam comigo onde eu estiver. Jesus está dizendo isso para o Pai. Ele está dizendo que Ele deseja que nós estejamos com Ele em proximidade e com Ele em natureza. Ele quer estar perto de nós, com o Espírito Santo habitando em nós, mas Ele precisa que nós tenhamos um novo coração. Não dá para desfrutar das bênçãos, que é o que o povo de Israel está fazendo. Gente, no livro de Oséias, o povo não está faltando comida, não está faltando provisão, só que isso não era o bastante. A Bíblia fala que eles não se satisfaziam. Por quê? Porque o coração não estava satisfeito, o coração não estava em Deus. Jesus não quer que a gente viva com uma distância.
Ele anseia por uma companheira que partilha da mesma intensidade de amor. Gente, o que leva um noivo e uma noiva a querer casar, um namorado e uma namorada quiserem dar o passo para o noivado para casar, é porque eles se amam. Por que você vai fazer um compromisso de viver até que a morte os separe? Porque você ama. Vocês estão aqui comigo, gente? É só o amor que é capaz de fazer isso. A gente ama a ponto de avisar o Estado que nós casamos. É ou não é? Você vai no cartório, faz comunhão de bens, não sei o quê. Você avisa todo mundo, você faz uma festa para dizer ao mundo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Por amor. É por amor. E Deus está falando, vai haver o dia em que eu vou fazê-la. Vocês leram o texto comigo, gente? Ele fala, eu vou te atender e você vai me chamar de meu marido. Os nossos desejos vão fazer isso aqui, ó. Eles vão convergir. O que está no meu coração vai ser o desejo do seu coração. Eu vou te proteger, eu vou te guardar, não vou te deixar faltar nada. Por isso que Jesus, Ele é o noivo e nós somos a noiva. Tem um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Alan Hood. Ele fala isso, ele fala que o plano primário do Pai é nos fazer poderosos no amor, como servos, filhos e noiva de Cristo. Uma vez que essa é a missão declarada da liderança de Deus sobre a nossa vida, podemos ter confiança para concluir que em cada fase das nossas vidas, o objetivo de Deus é que os nossos corações amadureçam no santo amor. Podemos concluir com confiança que cada favor, pressão, vitória e dificuldade em nossas vidas tem o propósito primário de nos posicionar para receber mais do amor de Deus e ter nossos corações avivados em amar de volta a Deus e uns aos outros. Gustavo, mas essa pressão eu queria ela resolvida. E se Deus quer derramar mais amor? Você percebe que é uma perspectiva nova? Porque nós somos imediatistas, nós queremos nos aproximar de Deus para que Ele responda a nossa necessidade. E Deus fala assim, eu já atendo a sua necessidade, só que você precisa me amar. Você precisa confiar. A noiva precisa confiar no noivo. Ela precisa ter o mesmo coração, o mesmo anseio. Meus irmãos e irmãs, é desejo do coração de Deus de que nós sejamos aperfeiçoados em amor. Mas não é um amor, como nós já ouvimos algumas semanas atrás, que é o amor do bebê, que ele só recebe. É um amor maduro, que na medida que ele recebe, ele ama de volta. Vocês estão aqui, gente? É um amor que recebe, mas ele ama de volta. Sabe por que nós estamos falando tanto tempo de amor? Quantas semanas nós estamos falando de amor? Porque se a gente não ama Cristo, nós somos tentados a viver de maneira religiosa. Porque a gente quer fazer as coisas tudo certinho, para que a nossa vida seja bonzinha, para que no final a gente morra e vá para o céuzinho. E o propósito? Fomos criados, a Bíblia diz, para a glória de Deus. Nós temos um propósito para viver. Só que esse propósito só é descoberto quando nós andamos com aquele que é o amado da nossa alma. Então como é que a gente atende ao desejo de Jesus de estarmos sempre com Ele? De duas maneiras, uma é sendo co-herdeiros com Cristo. Por causa da obra da cruz, nós somos adotados na família de Deus como seus filhos, e posicionalmente nós somos filhos de Deus. Ou seja, gente, nós somos co-herdeiros com Cristo, governando e reinando no céu e na terra. A Bíblia fala que nós somos isso, co-herdeiros com Cristo. Vocês podem fazer as mesmas obras que Ele fez e obras ainda maiores, nós podemos.
Só que essa definição de filho e de servo, ela não é completa, e por isso que a Bíblia então vai dizer, e Jesus vai dizer, lá no capítulo, no final de Mateus, quando ele fala da volta dele, vai falar das 10 virgens, vai falar do Espírito Santo, vai falar da nossa expectativa, ele fala sobre casamento. Nós somos também noiva de Cristo, porque a descrição do cordeiro fala em definir intensidade e qualidade de comunhão. A pessoa que só fala que é cordeiro com Cristo, ela pensa que ela só numa posição de governo. Eu governo, eu mando, tem que acontecer, eu mando, tem que acontecer. Não é assim. Nós primeiro temos que conhecer o coração do amado. Primeiro precisamos conhecer o coração de Jesus. E aí quando a gente entra em concordância com Jesus, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e o Pai os atenderá, disse Jesus. Mas a gente fica às vezes numa questão de uma briga com Deus, se Ele atende a nossa oração, a gente fica dando ordem para Deus, e a gente não gasta tempo conhecendo o coração de Jesus. Por isso que a oração de João 17 é: Pai, eu quero, palavra de Jesus, que eles estejam comigo, onde eu estiver, porque isso é muito importante. Ir sem Cristo é melhor não ir. Ir para um destino onde Cristo não está é melhor não ir. Então o nosso companheirismo com Jesus é para ser tipificado por amor, por anseio fervoroso, como um noivo e uma noiva anseiam para amar um ao outro. Gente, de amar um ao outro. Eu tenho tanto amor por você, que eu quero compartilhar toda a minha vida com você. É assim que Jesus olha para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Você acredita nisso? Os olhos dele são como, a Bíblia fala que são olhos que queimam como com fogo, com chamas de amor. Jesus olha para nós, ele não vive para nós, mas Ele olha para nós e fala: eu morri por aqueles, para que eles sejam santos e a minha noiva, porque um dia eu vou viver com eles para sempre. Esse é o desejo do coração de Deus, e Ele enviou Jesus para isso, para demonstrar esse amor. Então sabe, gente, a gente não foi criado por Deus para Ele demonstrar mais poder, porque Ele é completo em tudo. Nós somos criados para que Ele pudesse expressar mais amor. Em Deus, gente, não falta nada. Não tem nada que nós possamos oferecer a Deus que Ele não tem. Então por que Ele nos criou? Porque dentro dEle, que é uma coisa que homem ainda nenhum conseguiu explicar, Ele tem o desejo de amor por mim, por você. Você já amou alguém assim? É muito doido. Ele nos ama com esse tamanho amor. Por isso que os desejos de Jesus por nós são maiores que a nossa desonra, e a habilidade de Cristo de nos trazer para dentro dessa vontade, nos transformar para a sua glória, é maior que as nossas fraquezas. Lembra lá de Gomer? Aquela prostituta? Deus pede para Oséias fazer aquilo, não considerando a reputação dela, nem considerando as fraquezas dela. Ele fala: ame ela. Cristo tem essa habilidade de nos trazer para dentro dessa vontade dele, de João 17, e nos transformar. Só que nisso a gente encontra descanso, e a gente entende então o que é mais importante. Não tem nada mais importante do que amar a Jesus. Mas às vezes a gente fica preso ao amor a este mundo. Às vezes a gente fica preso exatamente à idolatria. Irmãos, irmãs, olha aqui para mim. Tem mais 2 slides. A idolatria é um pecado, que eu e você precisamos ter um grande temor no nosso coração.
porque ela ocupa o lugar que só Deus pode se assentar. O povo de Israel teve que experimentar coisas horríveis, não porque Deus não os amava, mas porque eles escolheram confiar em outra coisa a não ser o Senhor. Gustavo, mas isso vale ainda hoje? Como eu disse, eu não tenho o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, só existe um Deus, e Ele é bondoso, amoroso, completo em tudo, mas Ele deu a nós a escolha. Ele não é um Deus bajulador, que fica dando coisinhas para ver se a gente gosta dele. Ele é um Deus santo, puro e eterno. A maior obra que Ele fez foi enviar Jesus Cristo na cruz, para que quando a gente visse essa tamanha obra, onde Ele perdoou os nossos pecados, e nos lavou para sempre da condenação, nós pudéssemos dizer: eu fui muito amado, por isso eu quero amá-lo de volta. Deus busca um relacionamento com a gente, onde a noiva tem desejo de estar com o noivo. Ela não está casando por interesse, não está casando para dar o golpe do baú, não está casando para conseguir algum benefício, está casando por amor. Eu fui muito amado, por isso eu amo muito. Por isso que Jesus morreu na cruz, por você, meu irmão, minha irmã, por mim e por você. Foi o maior ato de amor ágape que já existiu. Um noivo apaixonado que tinha tanto desejo que você andasse com ele, conhecesse o coração do Pai, que entregou a sua liberdade em sua própria vida, para que você pudesse andar com Ele. A banda pode subir aqui. Eu lembro de um filme, eu estava lembrando ontem, quando eu estava pregando aqui com os jovens, tem um filme chamado 12 Anos de Escravidão. É um dos filmes que para mim foi muito impactante quando eu vi um relato de como é que eram tratados os negros no sul dos Estados Unidos durante a grande época da guerra civil e da escravidão. É um filme que me marcou muito, porque eles mostram claramente como as pessoas negociavam umas às outras. Olhavam se era forte, olhavam se tinha condições de trabalhar, e então precificavam ele baseado, o preço de uma pessoa era baseado no que ele poderia servir para mim. Eu lembro que esse filme me chocou. Eu falei: a que ponto chegou a humanidade de comprar outra pessoa? De dar um valor para uma pessoa, baseado no que ela poderia fazer para a gente. E cá entre nós, às vezes a gente faz isso até hoje, a gente só não paga. A gente só se relaciona com outras pessoas porque a gente quer ver o benefício para nós. Isso é pecado. Mas quando eu olho para isso, e lembrando desse filme, e eu lembro do que Jesus fez por nós na cruz. Perceba, meu irmão, minha irmã, Jesus não nos comprou com dinheiro. Quanto você acha que vale a sua vida hoje? Não estou falando do seu custo de vida. Então, a sua vida. Quanto custa a vida de uma pessoa? É impossível chegar nessa matemática. Por isso que Jesus não comprou a gente e nos livrou da escravidão do pecado com dinheiro. A única maneira que Jesus nos libertou do poder escravizador do pecado, inclusive do poder da idolatria, foi morrendo na cruz. A Bíblia fala que Ele nos comprou com um preço de sangue. Ele morreu na cruz para que nós não amássemos outra coisa a não ser Ele. Volto a perguntar a pergunta que fiz no começo para você. Meu irmão, minha irmã, não é legal quando você sabe o desejo de uma pessoa e você atende a ele? É muito bom. Eu fico feliz de saber que eu dei o presente que a minha esposa esperava. Agora, como é que eu posso deixar Jesus mais alegre?
E falei, Senhor, como é que eu posso alegrar o seu coração? Me ame de volta. E não tem como a gente amar Jesus se a gente não se lembrar do preço alto que Ele pagou na cruz por nós. Foi pago com sangue, não tem preço, não tem dinheiro que compre. A liberdade que hoje nós temos foi por causa de Jesus. Foi por causa do sangue dele, da morte dele. Isso traz muito, me emociona, meus irmãos e irmãs, porque onde estaria eu se não fosse Jesus? Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso ser como Israel, eu não posso ser como Gomer, que depois de ver as coisas, e ver tudo que o Senhor fez, e ver algumas coisas que não estão dando certo, me voltar para algo que não seja Ele. É porque eu não conheço Jesus. A gente atende ao desejo de Jesus quando nós cremos no amor dele por nós. A única coisa que Gomer e Israel tinham que fazer era falar: eu creio que isso que eu tenho vem de ti. É assim que começa o amor. O amor não começa com grandes atos de sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício final. Sabe como é que começa? Como é que eu mostro que eu amo a Jesus? Coloque Ele no centro da sua vida. Faça o seu tempo, faça as suas prioridades rodarem ao redor de Jesus. Creia que Ele te ama. E quando você começar a crer que Ele te ama, você vai começar a perdoar, sabia? Quando você crê que Ele te ama, a gente começa a renunciar. Por quê? Porque se Ele morreu por mim, por que eu não posso renunciar por isso? A gente atende ao desejo de Jesus quando Ele é o único, e quando amamos mais a Ele do que as coisas que o mundo oferece. Por isso que eu quero encerrar com isso. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e não haverá sacrifício maior do que de Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos celebrar o batismo. Nós vamos celebrar com os nossos irmãos e irmãs aqui uma nova vida em Cristo. E eles são perfeitos? Não, mas eles estão acreditando nesse amor, porque esse amor faz com que a gente se arrependa, faz com que a gente saiba a verdade. Eu vivi nos meus caminhos, amando este mundo mais do que a Ti, mas hoje eu entendo, Jesus, de que o que eu preciso para o Pai, para a vida eterna, é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o desejo de Jesus para mim e para você, né, nessa manhã, é que nós estejamos com Ele, onde Ele estiver. Quer dizer que Jesus quer viver numa profunda, santa aliança. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o mediador da nova aliança. Não existe nova aliança sem o sangue de Jesus. Não existe a liberdade que nós temos, não existe o Espírito Santo sem o sangue de Jesus. Tudo é por causa do sangue de Jesus, que nos purificou, nos destruiu os nossos pecados e a condenação, para que vivêssemos uma vida livre. E agora, Gustavo, o que eu faço em liberdade? O apóstolo Paulo diz: olhando para o que Ele fez, eu me torno escravo de Cristo. Gente, você entende como a Bíblia é essa coisa maluca? De bom. Fiquei livre, e agora o que eu faço? Eu vejo o preço que me compraram, um preço de sangue. Eu volto para Ele. Eu não vivo livre, fazendo o que eu quero da minha vida. Eu volto para aquele que pagou o preço por mim. Como eu falei para vocês, imagina o pai daquela criança que foi salva por causa do motoqueiro que salvou ali, impediu o terrorista de continuar matando aquelas crianças. Aquele pai vai ter uma dívida eterna com aquele cara, impagável.
Você está dizendo que eu tenho uma dívida com Deus? Não, a Bíblia fala, não devam nada uns aos outros, a não ser o amor. Eu quero sempre saber que eu posso amar mais a Jesus. Eu quero sempre saber que eu posso amar mais a Jesus, que eu posso perdoar mais, que eu posso renunciar mais, que eu posso me entregar mais, porque o meu tempo nessa terra é tão curto, em comparação com a eternidade, onde eu vou viver amando Ele eternamente. Mas a gente começa a aprender a amar agora, porque Jesus quer que eu e você estejamos com Ele onde Ele está hoje. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã, no seu lugar. Jesus ama você, Ele é apaixonado por você. Ele não vai renunciar quem Ele é para atender os nossos caprichos, mas os olhos dEle, presta atenção, os olhos dEle, olha para o olho da pessoa do seu lado, olha bem no olho dentro do olho assim. Os olhos de Jesus estão olhando para você nessa manhã. Agora pode olhar para mim de novo. Os olhos de Jesus estão atentos a você nessa manhã. E queima no coração dele uma paixão. Qual é a paixão? Vem ser a minha noiva. Vem andar comigo e conhecer o meu coração. Não vai te faltar, só vem. Você não vai andar inseguro, só vem. Não vai te faltar nada, só vem. Por isso que o Apocalipse, no versículo final, a Bíblia fala, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Jesus, vem Jesus. Vamos adorar a Senhor agora. Feche seus olhos.